Bem-vindos ao CleanSidecast, o podcast do canal CleanSide. Toda semana vamos trazer um convidado especial para falar sobre a sua trajetória, conquistas, perrengues e muito mais que a Globo não mostra. Para um bate-papo muito legal de saúde, empreendedorismo e vida. No episódio de hoje, nós temos a honra de receber o Dr. Jorge Luiz, que é cirurgião dentista pela Univap, especialista em implantodontia pela Unital, mestre pela Universidade de Amsterdã e pela Univap, né? Outro nível, né? Doutor pela Unifesp. Caraca, gente, eu já tô sem fôlego aqui. Mas, além de tudo, ele ainda é um baita empreendedor, ele é professor universitário, guitarrista nas horas vagas, né? Que é mais tanta coisa. Seja bem-vindo, Jorge. Valeu, Vitor. Obrigado. Agora você falando aí, essa lista aí, meu. Quantos anos já estudando, hein? Pois é, pois é. E no canal ele falou que não tem idade pra ser meu pai, cara. Pelo amor de Deus. Lógico que não. Tá Olha lá, vamos descobrir hoje. Vamos ver se ele fala, né, essa idade. Como que deu tempo de fazer tudo isso, cara? Pois é, comecei cedo, desde os 13 anos aí na luta. Loucura, loucura. Obrigado por dispor um pouquinho do seu tempo pra gente bater esse papo aqui. E hoje a gente tem a honra de receber também mais um parceiro desse podcast que vem pra somar tanto nesse quanto em outros episódios. Esse cara que é o meu querido amigo, dupla de faculdade. Você lembra de sua dupla de faculdade? Pô, lógico que eu lembro. Ah, vocês são amigos até hoje? Somos amigos até hoje. Aí. Daniel, Sônia Wendy. Eu lembro da minha primeira cirurgia, como se fosse hoje. Minha primeira cirurgia, uma raiz residual, um paciente especial, mas era um paciente especial em todos os sentidos, porque ele tinha um probleminha, mas gente boníssima. E lembro do box que eu tava. Caramba, eu já não tenho essa memória. Da primeira cirurgia. Eu também lembro. Você lembra? Tá eu lembro lá do não box. lembro nada. Lá que eu tava. Minha memória é péssima, por isso que eu preciso... Vou ver se eu mando uma foto. Se você me lembrar, eu arrumo. Eu tenho a foto. Demorou. Da gente lá. Todo paramentado, mas eu juro que sou eu, o Daniel e o paciente. Legal. Não, minha memória é péssima, por isso que eu tenho que carregar meu amigo dupla de faculdade pro resto da vida. Eu não lembrava que vocês eram duplas. Opa! Dupla de faculdade. Na cirurgia pra vocês vida. eram dupla? Na cirurgia... Eu não lembro, não. na verdade. Não lembro também. Era tantas duplas, na verdade. Não, mas a dupla principal era... Eu tive sempre a mesma dupla na faculdade, desde a primeira disciplina, que já era que eu dupla fazia, até o final. Tanto eu quanto ele, a gente era bagunçado. Ah, vocês tiveram aquele lance de você eu saiu, foi pra fora, você chegou depois. Depois, verdade. O Vitor que me acolheu quando eu voltei da Hungria. Porque o outro bagunçado, cada um bagunçado. Ah, tá. Eu não conhecia ninguém na sala, caí lá de paraquedas, aí foi o primeiro que me acolheu. Não, detalhe, um falando de Amsterdã, outro falando da Hungria, só eu que só conheço São José Jacareí. Ferraz agora, olha, Ferraz de Vasconcelos. Ferraz de Vasconcelos, ali. Meu amigo mineiro, Fernando. Obrigado. Fernando César, Fernando Júnior, como você prefere? O jeito que quiser. Fernando César Júnior é que fica no meu jalequinho. Tem que ter os dois, porque tem que falar do pai também, né? Tem que ser o Júnior pra lembrar do pai, né? Seja bem-vindo, Fernando. Obrigado. Vamos lá, então. Conta pra gente, Fernando, como que vai ser a dinâmica desse episódio aqui que a gente vai ter com o Jorge hoje. Como sempre, a gente vai fazer uma conversa, né? Um bate-papo aqui. Eu estava assistindo antes aqui a visita que você fez ao consultório do Jorge, que até a gente estava falando agora há pouco, eu achei sensacional, achei super bonito. Obrigado. A gente tem umas curiosidades, principalmente eu, que não conheço lá, o Vitor não quis me levar. Mas... Não, na próxima você já vai direto. Não, agora você já sabe. Já sabe. E a Carol conhece lá também, né? Eu acho. A Carol acho que foi lá um dia. Então, eu Verdade. acho que... Combina lá, vamos tomar um café lá. Dá pra contar da novidade também, né? Do casal. Lógico. Combina com a Bianca. Já pensei que já tinha mais. Né? Falou, peraí. Opa, ainda não. Já combina com a Bianca. Bianca, inclusive, que não quis participar nem do vídeo, nem do podcast, mas tudo bem. Uma hora a gente pega ela. Quando a gente fizer algum episódio temático de casais na odontologia, alguma coisa assim, isso, quem sabe. Aí ela não foge. E aí, conclui, então? E o que você quer que eu conclua? Eu acho que é isso. É isso, a gente estava assistindo lá e hoje a gente vai tirar umas dúvidas, né? A gente vai conversar, legal. Eu tirar várias dúvidas. Inclusive, eu quero falar sobre aquele quartinho quartinho não, né? O consultório da esposa lá. Deixa para daqui a pouco. Boa. Agora, vamos lá. Não sei o que é, mas tudo bem. Vamos começar do começo. Conta pra gente
sua formação e talvez, assim, o que dentro da sua história que você tem certeza que ajudou a formar o Jorge, que é hoje, igual você estava falando, desde os 13 anos trabalhando. Então, conta um pouquinho aí dessa história pra gente até a sua formação, o que Cara, né? Bom, eu sempre falo isso, né? Eu trabalho desde os 13 anos, porque realmente é verdade. Mas assim, não, mas como assim? Hoje em dia, mudou muito, né? Como eu não tenho idade para ser seu pai, mas eu sou de outra geração. E hoje a gente acha meio difícil. Pô, como que uma criança de 13 anos vai trabalhar? Onde que uma criança de 13 anos vai trabalhar? Isso não é proibido? Exatamente. Né? Eu sempre trabalhei com os meus pais, né? Meus pais sempre tiveram um negócio deles e tal. Família de empreendedores, então. Minha mãe era despachante e também mexia com autoescola, meu pai também. Depois o meu pai, ele resolveu entrar na área de turismo. E ele trabalhava numa empresa de turismo em São Paulo. E depois resolveu montar uma agência de turismo. E eu sempre ajudava, eu era tipo office boy, né? Existe office boy ainda hoje, será? Será que existe? Cara, não, acho que como existe. que tem uma empresa, aquela... Tem umas empresas, né? Hoje, você chama pelo aplicativo. Mas eu era office boy, eu ia no banco, o despachante, né? Não sei se talvez não... Serviço de rua, né? Mas despachante, antigamente, era muito importante, fazia muito de documento de carro, habilitação. Então, eu ia no Detran, eu ia no banco, no cartório, muito em cartório. Então, desde os 12, 13 anos, eu estou trabalhando com os meus pais. E você sabe que eu trabalhei dos 12, 13 anos até entrar na faculdade com os meus pais, nunca ganhei um salário na minha vida. Nunca tive um salário. Mas eu tinha sempre... Uma mesadinha. Não, nunca tive mesada. Nunca tive nada. Mas assim... Se eu precisasse de alguma coisa, os meus pais reconheciam que, peraí, ele faz por onde e tal. Então, né? Mas tive várias experiências. E aí ele montou a agência de turismo. E eu falei, eu quero trabalhar na agência de turismo. E aí eu fiquei trabalhando na agência de turismo desde os 13 anos lá, meio que mesmo esquema, meio office boy e tal. E beleza. Tinha um pessoal que já entendia do negócio. E eu fui aprendendo. Quando eu tinha uns 15, 16 anos, eu já estava tocando lá, praticamente sozinho. Só que eu gostava mesmo era de viajar, eu não gostava de trabalhar. E aí, despertou esse negócio. Até hoje, inclusive. Não, né? Até hoje, inclusive. E eu gostava mesmo de viajar. Eu comecei a ir em congresso de turismo e eles sorteavam viagens e tal. E aí, tinha sempre às vezes ganhava alguma coisa. E aí foi despertando isso das viagens e tal. E eu comecei a trabalhar como guia ou como tradutor, na verdade. Porque eu falo inglês já desde criança, assim, que eu estudei inglês e tal. E a gente começou a levar um estrangeiro que vinha trabalhar na Embraer. A nossa agência era no Carrefour. E ali... a Embraer tem uns apartamentos atrás do Carrefour ali, que colocava os gringos ali, não sei se hoje em dia... Tem ainda. Aí, eu não sei como, um dia um gringo entrou lá para ver o negócio de uma passagem e viu que eu falava inglês. Os caras apareciam lá às vezes, eu ia lá dentro do Carrefour, no mercado, para ajudar o cara com alguma coisa. E aí começou... Aí um dia um cara chegou e falou assim, a gente quer ir pro Rio de Janeiro, mas tá meio com medo, você não quer ir com a gente? Eram 2 casais. Falei, tá bom, bora. Né? E comecei. Não conhecia assim de antes, não? Conheceu lá na hora, assim? Era um trabalho. Os caras me contratavam para ir como tradutor. Com eles, assim. Eu ia por conta dos caras, comia, e ainda ganhava uma grana. E ainda no final, só que eu não sabia nem quanto cobrar. Então, no final, eu ficava esperando. Tipo assim, sabe? Eles vão me dar alguma coisa. Mas sempre era mais do que eu esperava. Que bom. Então, e aí depois eu já fui aprimorando e tal. E aí chegou a época de ir para a faculdade. E hoje eu posso falar que eu me considero uma pessoa de sucesso na minha profissão. Sucesso esse que é meu sucesso. Não é sucesso que alguém acha. Porque eu me considero um profissional que faz um trabalho legal, que influencia algumas pessoas dentro da profissão. Mas eu caí totalmente de paraquedas. Por quê? Eu fiz 17 anos. Falei, vou fazer faculdade do quê?
de turismo, de hotelaria. Uhum. Eu fiz uma prova, passei para trabalhar num cruzeiro. Só que não me deixaram, porque eu era menor de idade. Nossa. Aí eu passei em tudo, fiz todo o processo. A hora que fui fazer a entrevista, ele falou, não, cadê o cara da entrevista? Eu falei, não, sou eu mesmo. Aí eu nem fiz a entrevista. Nem deixou? Não deixaram. Falaram, não, desencana, nem vai. Aí a minha mãe, que ficou. Não, filho, pra que você vai fazer hotelaria? Pra que você vai fazer esse negócio de turismo? É legal tudo, mas, pô, uma profissão mesmo, não... Vai... Meu sonho era ter um filho doutor e tal, não sei o quê. Eu falei, pô, mãe, mas eu gosto de viajar, eu quero ir pra fora, eu quero morar fora, não sei o quê, trabalhar com hotel, acho que é mais fácil. Aí ela falou, ó, vai lá, vamos fazer então. Aqui em São José mesmo, para ser mais fácil. Aqui tem a Univap tem, a gente vai lá, você faz a prova lá. Não, a Odonto. Ela falou, não, você faz aqui. Se você não gostar, beleza. Entendi. E eu tinha, por exemplo, morria de medo de ir no laboratório de anatomia, por exemplo. Porque eu falei, eu vou chegar lá, vão ter cadáveres lá. E como assim? Eu nunca nem tinha ido num enterro. Minha mãe nunca me levou quando era criança. Num velório, num enterro, nunca tinha. Até hoje, quando eu tenho que ir, eu nem entro lá perto, entendeu? Então, desde isso, até eu falei, não vou me dar bem. Ela falou, não tem problema, eu não vou ficar chateada. Se você resolver fazer 1 mês, 2 meses, 1 ano e sair, beleza. E aí entrei e gostei, me dei bem, a minha turma, uma turma boa. Eu acho que todas as turmas são, né? Porque a minha turma é uma turma boa, igual vocês. Especial, né? Igual vocês. E tudo funcionou, tudo foi andando e tô aqui até hoje. Daí fui estudar, fui sair um pouco, né, do Brasil e rodei e tô aqui. Legal. Caiu de paraquedas, mas... Caí de paraquedas, mas me encontrei bem, 100% e... legal. Né? E minha mãe ficou feliz, né? Não preciso falar. Imagina você passa na prova do Cruzeiro, às vezes nem... Talvez eu não tava aqui hoje. Exatamente. Nem no Brasil. Não, isso é uma coisa interessante da gente falar, se alguém que está ouvindo a gente está nessa fase de escolher profissão, não é porque você gosta de viajar que você tem que fazer turismo. Né? Às vezes, e hoje, a profissão que você segue hoje fomenta esse seu hobby que seja de viajar, né? Exato. Inclusive, a gente estava conversando aqui antes já de quais os próximos destinos, porque o cara viaja bastante mesmo. Então, não é porque não é a tua profissão que você não pode... Cara, o pessoal fala assim, né? Nossa, mas você viaja muito, né? Legal, tal. Pô, nossa, você tá bem, né? Fazer o que, Cada um valoriza uma coisa. Tem tanta gente que não viaja ou porque não gosta ou porque acha que não pode. Né? O cara fala assim, não, eu não posso, imagina, vou pegar um avião, vou lá pro outro lado do mundo, não dá pra mim. Mas, cara... sempre dá. Já passei muito apuro, já viajei gastando muito pouco. E assim, sempre dá. E tem quem não gosta também. E aí, se você não gosta, beleza. Só fazer o planejamento que tudo dá certo. Uns perrenguinhos, né? Sempre faz parte. Fernando, quantos países já? Em 1 ano, você conheceu quantos países? Quando eu morei na Hungria, eu conheci 24 países. 24 países, mas não é 24 hotéis de luxo e andando de alberguinho com 6, 7 caras dentro. Quarto. Mas e aí? 20 pessoas. Mas e a experiência? Mas é gostoso. Tudo. É gostoso. Maravilhoso. É gostoso. Quem vê esse Jorge aqui hoje, tudo bem que ele tá mais despojado hoje, mas quem sabadão, vê o Jorge pode falar que é sábado? Sabadão, não, é um sabadão. Ele até me perguntou. Os caras vieram arrumados e... É que a gente ainda tá na ralação. O cara já atingiu outro nível que ele não precisa mais disso. Mas ele tem várias aventuras aí de moleque, Maria. né? Inclusive... Você sabe que uma vez, vou aproveitar que nós estamos falando disso, não tem nada a ver com o negócio, mas vou falar. Eu tava num albergue e era um banheiro para 3 quartos, cada quarto 6 pessoas. Nossa Senhora. A hora que eu fui no banheiro, eu falei, eu não vou nesse banheiro não. Tem outro? Não tinha outro. Sabe o que eu fiz? Eu tava em Londres, num albergue. Eu cheguei lá pra pessoa lá embaixo na recepção, lá falei assim, você tem um balde aí e um pano? Falei, eu vou jogar uma água nesse banheiro aqui, porque não dava. Como é que eu ia usar o banheiro? Você imagina, eram 7 pessoas por quarto, 6 ou 7, não me lembro mais, entendeu? Só homem naquele andar e o banheiro. A hora que eu fui, eu falei, não vou. Mas eu precisava ir, então, peguei o balde, joguei uma água, bati uma água, sequei, aí eu fui usar.
Tem vários perrengues de viagem que é gostoso, né? Mas é bom, depois que passa. É história. Iria agora, de novo, hoje? Não. Mas já tô naquela época, já tô com idade, né? Já tô com idade. O pessoal falava, já tem idade. Exatamente. Cara, e aí você fez a faculdade, e quando você terminou a faculdade, como você tinha meio que caído de paraquedas, você não tinha grandes planos. Como que surgiu, que caminho você foi tomando depois? Então, as coisas foram acontecendo durante a faculdade. Uhum. Eu não tinha planos, né? Eu não sou uma pessoa de fazer planos a longo prazo até hoje, né? Eu não consigo me ver daqui 10 anos a posição que eu quero estar, seja relacionada a qualquer coisa. Então, eu realmente não tinha. Mas uma coisa eu já sabia, que eu queria trabalhar para mim. Né? Eu queria trabalhar para mim. Eu sempre tive um pouco de dificuldade de entender um pouco como funcionava trabalhar para outra pessoa. Por quê? Porque na minha casa, os meus pais, eles tinham um negócio deles que estava sempre em altos e baixos, né? Já teve muito bem, mas já teve também muito mal, já ralamos bastante. E mesmo sabendo disso, era a única experiência que eu tinha. E eu trabalhei sempre, quando criança, tal, com os meus pais. Que não é a mesma coisa de você ter que aturar um chefe ou os colegas de empresa que às vezes ficam meio... né, naquela competição velada, ou às vezes nem é velada, né, que é você trabalhar para outra pessoa e o cara querendo te ferrar ali. Pode falar isso? Ferrar? Pode. Até coisa pior. Até coisas piores. Então, aí eu sempre coloquei na minha cabeça que eu ia ter o meu negócio na odontologia. E então eu peguei e desde já do último ano de faculdade e tal, a gente começou a articular. Pô, vamos montar um consultório. Isso com os colegas de turma. Com os colegas de turma. Legal. Né? Só que ninguém tinha bala, ninguém tinha dinheiro para investir. Não, vamos montar um consultório, pá, legal, bonito. E também faltava um pouco de coragem, né? De tipo, pô, mas nós vamos montar o nosso consultório, mas não vai ter paciente e tal. Então, desde os últimos 2 anos de faculdade, a gente ficou pensando e a gente já sabia que a gente ia fazer alguma coisa em grupo. A gente se juntou. No final, éramos em 5 ou 6 e sobraram 4. Desses 4, a gente pegou e falou, e agora? Tá chegando, vamos fazer o quê? Nisso, um deles, uma amiga dele, falou, eu tenho um consultório lá e ela estava fazendo mestrado, acho que lá na Unesp, ou era doutorado. Eram 2 amigos de faculdade também, um menino, o Fernando, chama Fernando, inclusive. Eu não lembro o sobrenome dele. Não sei se ele está lá na Unesp até hoje, se bobear tá lá. Ele fazia, acho que era pério. Eu não sei que fim ele levou. Mas acabou que ele só podia atender de sábado. Ficava de segunda a sexta fechado. Nossa. E aí, naquela época, isso em 2007, né? Porque eu me formei em final de 2006. Ele falou, era assim, se a gente fez as contas, se a gente ficasse segunda a sexta, o aluguel ia dar R$250 para cada um de nós. Era tipo R$1.000. Falei, nossa, é a oportunidade. Era na Avenida Perseu, em cima de uma loja, acho que era uma loja de carro na época, ali na Zona Sul. A gente falou, R$250. É isso aí. Todo mês nós vamos pôr R$250. Agora, se a gente fechar um casinho de R$100, essa conta vai ser 250 menos 25, né? Porque era dividido por 4. E aí, não tá tão difícil. Todo mundo ia ganhar em cima de todo mundo. Entendi. Isso eu acho que é essencial. Cara, eu vejo muita gente se associando, mas não se associando. Exatamente. Né? Eu vejo várias clínicas, várias. Vamos fazer uma parceria? Vamos. Vamos montar uma clínica junto? Vamos. Peraí, não, mas o que eu produzi é meu. O que você produzir é seu. E aí, eu vejo isso acontecer... Né? É dividir aluguel só. Não, então, não é... Mas, às vezes, um amarra o outro, cara. Por quê? Porque o legal de você estar um negócio com mais pessoas é que você tem outras cabeças para te ajudar a resolver os problemas, né? E para fazer o negócio andar e o negócio crescer. Agora, quando, por exemplo, eu faço implante, você faz implante, e aí você fica com medo de eu pegar o teu paciente,
Entendi. Aí, isso aí trava o relacionamento, trava o negócio. Sim. E eu vejo várias clínicas assim, sabe? Então, o pessoal não se associa de verdade. Ah, não, mas é difícil, né? Porque financeiro é complicado, né? A hora que vai falar de dinheiro, amizade... E é verdade. Mas isso Tudo é ser sócio, isso, né? É verdade, viu? Eu já tive sócio em outros negócios, família, já tive que desfazer várias sociedades e é assim mesmo. Agora, faz parte. Uhum. Faz parte. Você vai passar, você vai ter sócio. É complicado ter sócio. É muito chato. É a pior coisa que tem. Também, eu acho que pior que ter chefe. Mas, cara... quase um casamento. Mas sozinho, eu falo pra você que não é. Sabe por quê? Porque no casamento, e a minha mulher é minha sócia, você sabe? Sim. No casamento eu brigo com ela briga comigo, grito com ela, grita comigo. Agora, se você for meu sócio, você não aceita isso. Entendeu? Provavelmente não. Que nem você não briga com a sua mãe. A sua mãe não grita com você? Você grita com a sua mãe, sua irmã, sei lá. No outro dia tá tudo bem. O teu sócio não. Entendeu? Então, esse é o principal problema. Às vezes você tem que engolir muito mais. Entendi. Entendeu? Isso é o principal problema. Mas ninguém consegue fazer tudo. Exatamente. Ninguém consegue. Então, você tem que sempre... A dica que eu dou para quem vai fazer sociedade é... Por que nós estamos falando de sociedade? Estava falando de outra coisa. A gente está falando da galera na clínica lá. Dos meus amigos lá. Cara, o segredo da sociedade de sucesso é você... E eu já tive várias que não deram certo. É você usar o melhor daquela pessoa. E não cobrar que ela faça o seu melhor. O seu. Então, exemplo... Pô, tem um cara, ele vai entrar com a grana e você com o trabalho. Então não existe o trabalho dele. Mas o cara, ele é chato. Pô, o cara não vem aqui ver se tá tudo bem. O cara fica me cobrando. Pô, mas ele não... Você precisava da grana dele? Precisava. Então, beleza, ele já fez a parte dele, aproveita e faz o teu corre agora. Até porque um dos fatores para você decidir se você vai ter ou não um sócio é isso. Você vê se você precisa de alguma habilidade ou de algum fator externo que você não preenche todos os requisitos. Aí você põe o sócio, né? Senão não tem sentido ter um Senão sócio não faz também. sentido. Não, então, mas o que acontece? O que o pessoal faz, e aí eu vejo o pessoal batendo cabeça pra caramba, é assim... peraí, vamos ser sócio. Não, mas calma aí, eu vou vir trabalhar aqui 12 horas por semana. Então, você tem que vir 12 horas por semana. E fica lá. Pô, hoje o cara trabalhou 10 horas só. Mas o que ele tá te dando de resultado? Já para pra pensar nisso? Pô, o cara trabalhou 10 horas, mas ele produziu um monte. Entendeu? Então, não, mas eu tô trabalhando muito mais. Tem que ser sempre proporcional. Aquele negócio. Pô, você chega num cara desse e fala assim, eu tô trabalhando muito mais, mas aí tudo que é decisão que eu tenho que tomar, eu tenho que te perguntar. Vamos fazer o seguinte, já que eu tô aqui todo dia e você não, tem umas coisas que eu vou resolver, você confia em mim e beleza? Pronto. Ah, não, peraí, mas agora ele tá ganhando mais que eu, porque ele nem vem, eu tô fazendo tudo, entendeu? É maturidade, então fica, né? Isso aí tem cara, isso tem muito. Isso tem muito. E vocês não tinham isso lá na A primeira gente clínica? não tinha, porque a gente não tinha paciente, pô. A gente não Todo tinha mundo trabalho. do zero junto. A gente levava o computador, ficava jogando CS na clínica, cada um com seu computador. É sério, a gente não tinha paciente. Mas entendeu? Aí o que começou a aconteceu? acontecer? Começou a acontecer que alguns dos 4 já falou, não, preciso arrumar um emprego porque eu preciso ganhar um salário. Já desistia. Eu lembro que daí um já saiu de cara. E depois disso ficamos os 3, ficamos mais um pouquinho e tal. E aí tinha também uma menina que fazia orto pra gente, a Juliana. Se ela assistir isso aqui, eu não ver e não falar dela, ela vai ficar triste. Então a Juliana, a doutora Juliana, minha parceira até hoje, fazia orto pra gente, mas ela não era nossa sócia. E aí nisso um outro colega também acabou saindo. Então eu não lembro exatamente quantos meses, mas em poucos meses ficou eu e o Daniel, que era minha dupla. E nós ficamos. Dupla sempre prevalecendo. Nós ficamos. Nós ficamos. Fomos ficando. E até um dia que a gente começou... Aí o negócio começou a andar. A gente começou a fazer umas propagandas ali no bairro.
fazendo um panfletinho, mas só que a gente ia levar. A gente não botava gente para entregar panfleto. Não, legal. A gente chegava lá, isso é bacana, olha, viu? Só. Isso é bacana. A gente chegava, ó, eu sou o Dr. Jorge, eu sou o Dr. Daniel. A gente chegava nos lugares e falava, ó, vamos fazer uma parceria, manda lá os teus funcionários lá, que na padaria, por exemplo, e aí a gente dá um desconto e tal. A gente fez uma apresentação no computador, assim, para fazer parceria com clínica de estética. Tal. A parceria em si não deu certo. Não conseguimos fechar uma parceria que a gente queria ir moldar o paciente lá na clínica de estética e para fazer clareamento, essas coisas e tal. E acabou que não conseguimos. Mas a gente conseguiu o quê? Divulgar. Não, mas não deu certo. Mas, pô, vai lá. Ia lá pôr os meninos esforçados, o cara de moleque. E tal, mas a gente fez esse corpo a corpo. Então, a gente ia, na verdade, a propaganda não era para distribuir propaganda, era para a gente se apresentar. Sim. Entendeu? Então, isso foi uma coisa que deu certo, o negócio começou a rodar, começou a funcionar e tal. E aí, a gente acabou saindo de lá e alugamos um outro consultório, já ali perto da Avenida Demar de Barros. Depois fui para 9 de Julho. Sempre juntos, os dois? Sempre nós dois. Sempre nós dois. E nesse meio tempo, eu já enveredado para a área acadêmica, né? Eu desde que me formei, em 2006, 2007, eu já fiquei lá na Univap, de estagiário. Já foi logo... de estagiário. Lá na cirurgia. Tá. Sempre tive lá com o professor lá. Então, o pessoal fala assim, você é professor desde quando? Faz 5 anos que eu sou professor contratado oficialmente e tal, mas eu tô lá como professor, né? Como aprendiz de professor, ou melhor dizendo... Desde o meu primeiro ano de formado, né? Desde 2007. E saí um pouco, porque eu fui para fora, tal. Chegou uma hora que a situação ficou meio complicada de tempo e eu precisava dar aquele... Quando eu abri a minha clínica maior, que eu precisava dar aquela dedicada ali. Eu falei, agora eu vou ter que fazer o negócio rodar. Aí eu saí um pouquinho da Univap, porque eu era voluntário, né? Então... eu fiquei 7 anos, mais ou menos, direto, depois saí, depois... Não gerou nada até aquele momento, então... mas eu ia com muito prazer, o clima, o ambiente, e isso foi, daí eu fui estudando, né? Aí fui pro mestrado, consegui essa oportunidade para sair. Mas o mestrado foi quando? O mestrado foi... Eu terminei em 2007, porque eu comecei o mestrado... Então, 2004, 2005. Quanto tempo de formado? Eu tinha... Não, mentira. Não, é verdade. 2007. Eu fui para a Holanda em 2007. Eu tinha 2 anos, quase, quando eu terminei. Então foi bem no Não, eu terminei o mestrado em 2008. Mentira. Eu fui para a Holanda em 2007, eu terminei o mestrado em 2008. E, verdade. Então, 2007 e 2008. Foram 2 anos, né? Mestrado são 2 anos mesmo, né? Foram 2 anos, eu fiz dentro do prazo certinho. E eu terminei em 2008. Eu comecei em 2007, já entrei, já emendei. Porque eu já fazia iniciação científica, eu já gostava. Eu fui para um congresso, apresentar um trabalho num congresso em João Pessoa. Fui sozinho, mas a equipe tinha um pessoal da Univap. Putz, eu adorei aquilo. Legal. Nossa, passei mal de medo. Medo que eu fiquei. Já curti a área acadêmica. Mas eu gostei. Aí fui pro mestrado. E terminei em 2008. Então, eu estava paralelo, trabalhando no consultório, não tinha paciente mesmo. Então, estudar um pouco. Mas nem sempre foi só o consultório de vocês, né? Chegou uma hora que você decidiu... Chegou uma hora que a gente precisava dar um passo além, né? A gente alugava períodos, né, em consultórios. Eu alugava um período aqui na 9 de Julho, porque eu tava lá num consultório diferente, lá na Zona Sul e tal, um lugar escondido. Aí eu queria vir para uma área mais movimentada, mais legal, para ir tentar ocupar um espaço a mais. Eu não tinha como bancar um consultório todos os dias. Então, quando eu mudei para esse da 9 de Julho, que era um consultório da Tatiana, inclusive, da Tatiana Mendes. Teixeira. Tatiana Teixeira. É Mendes Teixeira, eu acho, o sobrenome dela. A Tati da faculdade. E ela, me ajudou bastante lá, tal, fazia um aluguelzinho bom.
Mas eu não conseguia bancar todo dia. Então, eu ficava lá, nem lembro, 2, 3 dias. E aí, eu falei, não, agora tá na hora de eu montar o meu. Porque eu não tinha condição financeira, né? E aí, a gente fez uma parceria, na época, já com a minha esposa e tal. Fez uma sociedade e aí eu vim montar a minha clínica. Quando eu resolvi montar a minha clínica, o espaço lá era muito grande e aí eu já queria montar uma área de cursos. Então eu falei, agora eu preciso sair da minha bolha de trabalhar para mim e tal, e eu preciso ir aprender como é uma clínica. Eu não tinha nem noção como era uma clínica. Eu não sabia como era atender convênio, porque eu não atendia convênio. Porque quando você é recém-formado, é difícil, o convênio não te credencia, não sei como é hoje. Às vezes eles pedem alguns anos de né? profissionalismo. Assim, Ainda é depois, assim. Faz tempo que eu não mexo. Uns 3. Então, eu não sabia como era. Eu não sabia como ia organizar a recepção. Porque a gente não tinha essa experiência. Aí eu saí e fui trabalhar. Teve lugar que eu trabalhei 2 dias só. Por quê? A condição de trabalho era ruim, mas eu queria ver como que os caras se organizavam. Porque essas clínicas, né, maiores, são uma coisa, elas têm que ter. Você pode questionar, às vezes, tem profissional de todo tipo, né? Não estou aqui para falar mal de ninguém. Mas tem um monte de lugar ruim, assim como tem um monte também que o cara tem lá a melhor clínica, no melhor lugar e faz um trabalho péssimo. Né? Não é essa a questão. A questão é, eu queria ir para uma clínica dessa que atendia em volume, porque os caras têm que ser muito organizados, senão eles se perdem. Também. Então, esses caras, eles são muito organizados, eles têm sistemas e processos para tudo. Então, eu falei, é isso que eu preciso aprender. Então, eu fui em umas clínicas que ganhava muito pouco, pagava para trabalhar. Eu fui trabalhar em uma em Taubaté. O que eu gastava para ir para Taubaté, voltar, comer lá, não dava o que eu ganhava no dia. Mas eu fui 2, 3 dias lá, mas eu peguei um monte de coisa. Então, comecei a observar. Aí eu montei a minha clínica, né, com 8 cadeiras. Que legal. Já era logo grande, de cara, 8 cadeiras. Quanto Lógico. tempo de formado você tinha? Eu abri a clínica no dia do aniversário da minha mãe, 7 de agosto de 2009. Ou seja, 3 anos quase, né? Eu me formei em 2006. Então, com 3 anos, eu montei. Aí você pode, às vezes, os alunos muito me perguntam, né? Mas então você recomenda eu esperar um pouco? Falar, não sei. Eu só sei que se eu tivesse condição de ter montado em 2006, quando eu me formei em dezembro e em janeiro, eu teria montado. Mesmo ali. Mas isso vai do seu perfil. Né? Eu acho que tem dentista que nunca deveria ter consultório. Nunca. Por quê? Porque simplesmente ele não tem perfil. E dentista tem que ser organizado. Se a pessoa não for organizada com as suas coisas, se esquece. E já começa por aí. Não, mas principalmente ter o seu consultório, que é um negócio próprio. Além da organização física da coisa, tem a organização financeira. Tudo. O principal problema não é esse. Até. Porque o dentista, naturalmente, ele é um pouco organizado, porque a maioria dos trabalhos que a gente faz, você tem que ter um mínimo de organização, de sequência, né? De materiais disponíveis para fazer aquilo. Então, o dentista, naturalmente, eu acho que é organizado. Deveria, pelo menos. Eu já tive muito dentista que trabalhou para mim, trabalhou comigo, e eu nunca peguei um dentista assim que era tudo, sabe? Nem sei como é isso. Agora, uma coisa que eu vejo, quando eu falo essa questão do perfil, primeiro, quando você tem um negócio, a incerteza que isso te dá. Né? A incerteza do começo, a incerteza do meio e a incerteza do fim. O começo, você fica naquela, puxa, eu vou investir tempo, eu vou ter que investir dinheiro. Né? Tem gente que fala assim, mas tudo é dinheiro? Infelizmente é. Infelizmente é. Não tem outra... Não dá pra fugir muito disso, desde de sempre, do mundo, desde que ele surgiu, as coisas são feitas assim. Então, você vai precisar investir dinheiro no começo. E aí você fala, será que eu estou preparado? Será que o meu trabalho vai ser aceito? Será que eu vou ter clientes? Muito serás, né? Muito. Aí, quando você está no meio do negócio, assim, você está 3, 4, 5 anos, o negócio está difícil. Será que vale a pena? Será que eu não estou fazendo errado, por isso que eu não estou saindo do lugar?
né? Será que não é melhor eu fazer diferente? E aí, que você está 10, 15 anos já, né? Eu tenho 15 anos de formado esse ano. Será que valeu a pena tudo que eu fiz até agora para eu construir o que eu tenho agora, né? E construir, você nunca para de construir as coisas, né, na sua vida. Então, toda hora você está se questionando. Quando você tem um trabalho, um empregador, você tem que entregar isso para receber isso. Então, o teu nível de estresse, o teu nível de desgaste mental é muito menor. Você fica só com a produção mesmo. Você foca no resultado que você tem que entregar pelo que você foi contratado. Entende? Então, isso é perfil. Tem pessoas que não têm perfil para ter o próprio negócio. E a nossa tendência é achar que a gente sempre tem. Sim. E eu descobri isso através de um psicólogo que ele fez um teste. A gente, na nossa clínica, quando eu montei essa clínica grande, aí depois eu dei uma guinada lá, destruí a área de curso, eu montei uma clínica de reabilitação grande, que era uma franquia de um amigo meu. E a gente estava passando uns perrengues lá e tal, e ele falou, eu vou mandar um cara aí. Ele veio lá de Curitiba, o cara, eu acho que era psicólogo. Ele fez um teste lá com a gente, com todo mundo lá dentro. Chama Teste da Aldeia Gaulesa. Pesquisa sobre isso que é muito legal. Porque as aldeias gaulesas lá na França, lá, né, tal, naquela época, não sei que século que era, tal, cada um, eles viviam em uma aldeia, né? Quem é gaulês, né? O Asterix, o Obelix, tal. Vocês já ouviram falar, né? Então, o que acontece? Obelix, você não conhece? Você não conhece? Eu já ouvi falar, gente, mas... Nossa, eu tô achando que eu tenho idade pra ser seu pai. Tá louco, cara. Puxa vida, cara. Que isso. O cara já é da época do Pokémon. Cara. Vai pra frente, às vezes. Desculpa, interromper. Não, mas Não, eu fico abismado com essas coisas. Quando eu falo na faculdade, esses dias eu falei na faculdade, assim, não sei porquê, dando uma aula, eu falei assim do Zagalo. Tipo, sabe aquele, vocês vão ter que me engolir? E ninguém conhecia o Zagalo. O pessoal não conhecia o Zagalo, cara, dentro da sala de aula. É outra época. Juro pra você. Juro pra você. Eu falei, vocês estão de brincadeira que não conhecem o Zagalo. Eu falei pra eles, valendo nota. Vai me trazer uma pesquisa, a vida do Zagalo. Pelo amor de Deus. Meu Deus do céu, cada coisa. Eu falei, mas ninguém fez. Óbvio. Era só, eu tinha que falar que valia nota. Mas o que é essa tal dessa aldeia aí, pelo amor de Deus? Desculpa. Então, a aldeia gaulesa, o que acontece? Numa aldeia, naquela época, cada um tinha sua função muito bem estabelecida. E aí, não adiantava eu colocar, por exemplo, eu vou precisar de um cara para cortar lenha. Mas ele tem que ser fortão, ele tem que ser resistente, tem que ser um cara grandão, porque senão ele não vai conseguir cortar lenha. Ou seja, ele tem que ter o perfil do cortador de lenha. Sim. Assim como tinha um ferreiro, tinha um marceneiro. Ou seja, eles se organizavam, tanto que, se você pegar lá o Asterix e Obelix, eles foram uma aldeia que ficou muito resistente, ela resistiu muito pequena. E a história deles era assim mesmo, eles eram atacados a todo momento, mas esses caras eram tão organizados que eles conseguiam sempre sobreviver, entendeu? Então, eles sobreviveram a muito. Não sei no final como que eles caíram, como eles evoluíram, mas é muito legal. E aí, ele aplicou um teste na gente, que é baseado na aldeia gaulesa, e no final, ele sai com o seu perfil. Então, era uma série de perguntas, tipo um questionário, e no final, dependendo das tuas respostas, ia falar, você tem um perfil empreendedor, você tem um perfil mais executor. Isso que eu queria saber, é um perfil não odontologicamente falando, é um perfil... Não. Cara, serve pra vida. Assim. Serve pra vida inteira. Legal. Pra você, agora, você tem que aceitar, né? Porque tem gente que pega e fala, isso aqui não tem nada a ver. Agora, se você conhece o contexto, e é isso que aí por isso que tem que ser um profissional. Porque o cara te bota todo o contexto e ele faz esse teste contigo, te explica tudo, e aí você fala, não, realmente faz sentido. Então, foi muito legal isso aí pra gente. E eu acho que todas as pessoas tinham que fazer.
esse tipo de teste. Que é teste vocacional, né? Um teste desse tipo. Psicotécnico, né? Esse da Aldeia Gaulesa foi muito legal. Um negócio que abriu muito a minha cabeça para duas coisas. Porque eu tinha sócios que eu ficava dando murro em ponto de faca com o sócio, exigindo dele uma coisa que ele nunca ia me entregar. E aí que foi legal do psicólogo. Que o seu perfil faz parte da sua essência, do que você é como pessoa. E isso é quase impossível de mudar. Dos princípios e valores também. E isso talvez quem mude é você mesmo, a sua família. Mas eu, seu sócio, não vou conseguir mudar isso em você. Sim. Só que eu achava que eu ia conseguir mudar. Eu ia ficar te chicoteando tanto, que uma hora você ia entender aquilo. Ou você ia me mandar andar e ia sumir da minha frente. E numa sociedade é legal a gente saber esses perfis um do outro também, né? Com certeza, se conhecer, né? Muito legal. Muito legal, porque numa dessa foi, quando isso aí abriu minha cabeça, eu falei, caramba, por isso que eu fico brigando com ele. E ele não consegue entregar o que eu quero e ainda acha que eu sou o pior dos caras. Chato demais. E no final das contas, ele que tinha razão. Opa, desculpa. Ele que tinha razão, porque realmente, sem saber, ele tinha razão e eu, sem saber, estava lá dando um murro em ponta de faca. Então, esse teste, nossa, abriu minha cabeça para essa questão do perfil, entendeu? Mas eu concordo plenamente, não é todo mundo que tem perfil, não, para sair abrindo consultório. E o principal problema é quem acha que tem perfil e depois descobre que não tem. E você ter essa humildade de olhar para você mesmo e falar assim, eu não tenho perfil para isso. Então, eu conheço dentistas aí de sucesso, o cara tá bem pra caramba e nunca teve um consultório na vida, nunca teve um negócio na vida. Sempre trabalhou pros outros. Então, o problema é esse, que eu acho que quando a gente está lá na faculdade, a gente acha que o sucesso é ter o seu consultório. Pro dentista. Sim. E é uma coisa que não tem nada a ver, viu, gente? Não tem nada a ver. Nada a ver. Inclusive, odontologia não é só clínica, tá? Odontologia não é só sentar no mocho e atender paciente, não. Tem muitas formas diferentes de se fazer odontologia. Nossa, tem dentista aí trabalhando em tudo que é área. Multinacional, convênio, vendas, auditoria, administrativo. Tem de tudo. Tem muita coisa, tem muita coisa. Forças Armadas. Então, parte clínica, parte acadêmica. Nossa, muita área. Tem muita área. Exatamente. Eu fiz na época Você perguntou para mim antes, eu não sei se já tá na hora aí, mas aquela época que eu tentei montar um projetinho para fazer, para falar de gestão, falar de carreira e tal, eu montei até um e-bookzinho falando das possibilidades de carreira pro recém-formado. Que da hora, que da hora. Nossa, tem que soltar isso aí pra galera. Eu cheguei a soltar, mas faz tempo. Depois a gente fala mais. Não, vamos soltar lá no Vieira V que tá tudo certo. Quem quer, comenta aí. Já pede. Vamos ver se tem, quem sabe. Tem saída. Mas e aí? Você, de repente, estava com uma clínica maior, aí chegou, fez franquia, comentou um pouquinho por cima. Logo que eu montei a clínica, né, eu precisava o quê? De paciente, aí eu já tinha uma estrutura que não custava mais R$250, né? Ela já tinha um custo maior, eu tinha já um funcionário, eu não pagava nada de aluguel, porque a minha mãe, era da minha mãe o prédio, então já tinha uma grande vantagem, né? Mal. E começamos o negócio. E desde então, o negócio sempre cresceu, num ritmo muito devagar. E aí é uma outra questão do seu perfil, né? Primeiro mês da minha clínica, tinha 8 cadeiras, né, e tal, 3 dentistas trabalhando, eu e meus 2 sócios, que era o meu irmão e a minha esposa na época. A gente conseguiu no primeiro mês tirar um salário de R$200 cada um, em 2009. E aí que é a questão do perfil. Por quê? É outra hora que você vê. Porque a hora que você vê, você fala assim, putz, eu montei um negócio no meu primeiro mês e eu tirei um salário, paguei todas as contas e ainda tirei um salário de R$200. Eu fiquei muito feliz. Muito feliz. Falei, poxa, vai dar certo. Falar, pelo menos saiu, não ficou dar certo. Ficou negativo. Porque o que qualquer manual do empreendedor fala? Você vai montar um negócio, você tem que ter um capital de giro para aguentar não sei quantos meses. Entendeu? E aí, no primeiro mês, no segundo, eu não lembro até qual mês que eu fiquei ganhando R$200. Só que aí eu colocava na minha cabeça, não, meu salário agora é R$200 por mês. Então, eu tenho que me virar e arrumar os R$200 por mês.
Né? Também trabalhava em outros, acabava trabalhando em outros lugares. Eu fazia cirurgia para cirurgia para outro, porque R$200 não dava, né? Mesmo 9 anos atrás, não dava pra fazer nada com R$200. Mas o negócio estava lá e eu não estava precisando pôr dinheiro. Isso é ótimo. Do bolso. E todo mundo fala, no mínimo 6 meses você tem que ter, um ano. Né? Todo mundo fala, até hoje, isso, você vai montar um negócio. Se eu for montar um negócio hoje, eu vou ter isso, e a gente tinha também. Então, a gente sempre conseguiu. E aí foi indo. Começamos a divulgar o mesmo esquema, fazer parceria, ia no lugar, fazendo parceria aqui, parceria ali, fazendo o negócio acontecer, até que ele deslanchou e a gente conseguiu viver dali, né? Depois eu casei, tudo, o negócio rodando dali e tal. E chegou em 2013... eu fiz uma parceria com um amigo meu porque eu queria dar uma outra guinada. Como eu falei, eu nunca fico planejando muito. Sim. Só que chega uma hora, normalmente eu ponho na minha cabeça que a cada 5 anos eu tenho que fazer alguma coisa diferente. Eu lembro até hoje de você falar isso. Eu falando, né? Cada 5 anos eu tento dar alguma coisa, fazer alguma coisa diferente, dar uma guinada para eu tentar subir um pouco o nível. Legal, né? Legal pra caramba. Isso tá na minha cabeça. Pra não ficar então, quando foi em 2013, eu falei, a gente precisa subir de nível. O negócio tá legal, tudo tá rodando, mas eu preciso subir de nível. O que eu faço? Aí esse meu amigo, ele tinha tem uma rede de clínicas lá em Curitiba, se formou comigo, muito meu amigo até hoje. E aí a gente conversando, falou, vamos fazer uma parceria, pô. Como se fosse uma franquia aqui, eu vou montar, vamos fazer. E aí fizemos. A Odonto Brasil, que existe até hoje lá em Curitiba, não existe mais aqui em São José, mas é uma clínica de reabilitação para uma clínica de implantes. Né? Eu já especialista, já fazendo bastante implante, mas a gente começou a fazer. Fomos buscar parcerias e tal, conseguimos juntar uma equipe legal, falar, vamos fazer. Fomos para televisão, fazia propaganda na televisão. E começamos a crescer o negócio. Cresceu o negócio, e aí cada dia vendia mais tratamentos, cada dia mais implantes e mais dentistas trabalhando com a gente, equipe grande, era outra pegada. E foi muito legal, aprendi muito. Você era sócio da franqueadora também na época? Não. Só a sua unidade. Era só a minha unidade. Tá. E assim, foi um aprendizado enorme, porque esse meu amigo, o Takeo, ele é um cara muito diferenciado, um cara que tem uma capacidade de envolver as pessoas no negócio e conseguir fazer acontecer. Impressionante. Eu fico de cara com ele até hoje, assim, as coisas que ele faz e consegue fazer, e um cara que saiu do zero também, sabe? Não teve ajuda de ninguém, assim, não teve nenhum patrocínio, não teve nada disso. O cara foi buscar os patrocínios dele, mas assim, ele chegava, batia na porta, eu tenho uma ideia boa, e ele consegue fazer o cara comprar a ideia dele. Cara, muito bom. E aí a gente fez, então aprendi muito com ele, aprendi muito de atendimento, aprendi muito dessa questão de gestão. Por quê? Porque eu tinha um negócio que era um fisicamente grande, mas que movimentava pouca gente, pouco dinheiro, pouco funcionário. E eu passei por um negócio que movimentava muito dinheiro, muito dentista, muito funcionário, muito paciente. Agora, é muito mais difícil de administrar. Porque chegava lá a gente chegou a fazer 40 implantes por mês na clínica. A gente teve um pico lá que a gente fez 60 implantes em um mês. Isso é muito, são 2 por dia, se você trabalhar todos os dias, é muito implante. A gente chegou a fazer isso, então era um volume muito grande. Só que a tendência ia ser gastar doidado também. Então, o pessoal tem uma ilusão, né? Fala assim, nossa, eu tô faturando pra... Não, você faz uma conta rápida, dá 250 mil, 300 mil no mês. Aí você fala assim, pô, o cara ficou rico. Mas a tendência, você gastar isso aí, ó, é isso aqui, ó. Você fala assim, não dá pra gastar isso no mês. Com funcionário, com material, com paciente. Cara, dá. E aí que eu tive que aprender administrar o negócio,
de duas formas. Quando você está ganhando pouco e quando você está ganhando muito. E isso é muito difícil. Então, você administrar gastos. Porque a tendência é falar assim, vamos contratar outra, tem um monte de cirurgia, vamos contratar mais um auxiliar. Tem um monte de cirurgia, vamos contratar um outro dentista. Não, vamos mandar para o laboratório tal, pô. Vamos comprar não sei o quê. Então, assim, é muito fácil você se perder quando o seu negócio começa a crescer muito. E aí foi legal, a gente conseguiu ganhar uma bagagem muito boa, administração de pessoas, em gestão realmente, né, com um sistema de trabalho, processos de trabalho. Né? Os processos, né, são muito importantes para que você tenha uma questão, assim, você tenha organização. Você ter processo bem definido, a hora que o paciente chegar, você vai fazer isso. Aí, depois que o paciente sentar, você vai fazer você aquilo. Você minimiza a chance de erros, né? De uma criar processos na sua... mas se eu tenho um consultório sozinho, eu vou criar processos? Tem eu e a minha secretária lá. Com certeza. Claro que vai. Claro que pode. Você pode padronizar o atendimento. Não interessa se você tem um consultório ou você tem 10 na sua clínica. Né? Então, foi muito legal essa bagagem. Agora... veio a crise financeira, aquela crise pesada, né, de 2014, 2015, e aquilo derrubou a gente. Aquilo derrubou muito, porque a propaganda, quando você faz propaganda na televisão, você tem que ter um retorno, né? Claro, eu não sou especialista nisso, não faço só isso. Até o Takeo, que faz isso bastante, ele é um cara, pra você conversar com ele, sensacional, cara. Uma hora que ele estiver aqui em São José, fazer acontecer, porque ele é fora de série, cara. Não é porque é meu amigo, não, mas ele é um cara muito diferente. E o que acontece? Ele que fala, né? A propaganda, o ideal, quando você investe, é você ter um faturamento bruto de pelo menos 10 vezes o valor da propaganda. E era o que acontecia com a gente, até por aí. Então... E TV é caro, hein? É caro. Não, a gente punha 20, 30 pau por mês. E você paga antecipado. Ah, é? Então dá... Você nem dorme, porque você já pagou, e aí vai ter a propaganda, e aí se ninguém ligar... Exatamente. Mas normalmente funciona, e funcionou bem. Só que chegou nessa crise, o pessoal segurando. Então começou a cair essa proporção muito. Só que aconteceu, isso aí foi meio que de um mês para o outro, sabe? Assim, um mês você está lá, 300, no outro foi 200. Só que o teu gasto, é impossível você cortar ele em 30 dias. Então você administrar isso, trabalhar no prejuízo. É aí que eu fui começar a entender. Você já viu na televisão? A Petrobras, sei lá, apesar que empresa do governo é mais fácil, né? Porque sempre tem alguém pondo dinheiro de algum lado. Né? Isso aí assim é facinho de administrar, né? Agora, você pega uma empresa privada mesmo, sei lá, Oi. Sei lá, você viu lá que a empresa teve um prejuízo no ano passado de tanto. Você fala, mas como que tá viva? Como que consegue sobreviver? Pô, eu não consigo. Se eu não tiver conta ali para pagar o meu boleto do meu cartão, eu fico com o meu nome sujo. Exatamente. E, sei lá, um cara vai vir me cobrar, vai penhorar minha casa. Né? A gente pensa assim. Agora, dá para você administrar no prejuízo. É aí que dá. Dá para você administrar no prejuízo. Foi aí que eu aprendi que dava. Porque eu comecei a vender menos do que eu gastava. Só que como que dá? Se você se preparar antes, né? Então, eu tinha me preparado muito. Então, quando estava na vaca gorda, tá guardando, eu estava guardando. Eu estava guardando, eu estava reinvestindo e guardando. Né? Por quê? Porque quando você tem um gasto muito alto, cara, a chance de dar uma dor de barriga ali e você precisar entrar... A famosa reserva de emergência. Né? Então, hoje eu tenho, sim, um padrão. Hoje eu trabalho com uma média de 6 meses. E com essa pandemia aí, eu aprendi que... Né, eu acho que é o mínimo que a gente deveria trabalhar. É você ter como segurar o teu negócio 6 meses com ele fechado. Com ele fechado, não. Com ele sem vender. Então, hoje eu trabalho com isso. Eu tenho mais ou menos, né? Tem mês que você acaba usando, vou fazer um investimento. Fala, putz, tá valendo muito a pena eu pagar isso aqui à vista. O desconto é muito bom. Pô,
não vai perder a oportunidade. Pô, não vou mexer ali, porque 6 meses. E se nunca fechar, você vai morrer e o dinheiro vai estar lá. Então, não é bem assim. Mas eu trabalho mais ou menos assim, entendeu? Por volta de 6 meses. E com a pandemia, foi a hora de pôr a prova, né? Eu não fiquei 6 meses fechado, mas fiquei trabalhando muito tempo no prejuízo. Então, é bacana a gente passar por essas experiências de crise e tal. Então, o pessoal fala assim, essa crise, igual a pandemia. Pô, aprendi pra caramba. Sair mais forte, né? Aprendi pra caramba. Aprendi legal. muito. E eu queria voltar só um pouquinho, dar um adendo. Vendo a trajetória, assim, obviamente eu considero você um profissional de sucesso. Pretendo trilhar essa carreira junto. Imagina. Mas conforme você foi falando aí, veio na minha mente 2 colegas que eu tive na faculdade, que eu não vou citar nomes, mas eles vão saber quem Eles vão saber? Será que eu vou saber também? Opa! Um deles saiu da faculdade imediatamente, abriu um consultório. E passou bastante perrengue também, não tinha cliente, não tinha nada. Eu ia lá visitar ele falava... nossa, está muito fraco o movimento, não sei o quê. Mas ele nunca desanimava, ele nunca tinha na cabeça que ele quer fechar. Acho que eu sei até quem é, depois eu vou perguntar. Até hoje ele fala assim, não vou fechar e vou lá. Eu estava lá ontem, inclusive. Ele fala de, nossa, estou aprendendo marketing, então não sei o quê, estou estudando, tá indo. O outro começou assim, não montou sua clínica, mas ele trabalhou em uns lugares, aí não tinha muito paciente. Não tinha CS para ficar jogando, ele ficava na... Putz, não tinha os parceiros. E assim, largou mão. Largou a odontologia? Pô, esse assim. Eu não sei quem é. E assim, é uma coisa que eu até fico muito triste, porque no Com começo certeza. de todo mundo sempre é difícil, né? É mais um exemplo que está mostrando pra gente que é difícil. Mas tem que ter perseverança. Resiliente, né? É difícil e não é odontologia. Exatamente. Qualquer coisa, cara. Exatamente. Qualquer coisa. Então, isso aí, qualquer coisa. Você tomar... Tem o Rock Balboa, você sabe quem é, né? Ué. Sabe ou não? É porque ainda tem os filmes dele até hoje. Aí tem o Rock 18 aí, daqui a pouco tá lançando. Mas ele tem uma frase, assim, eu gosto muito do Rock Balboa. Eu gosto muito desses filmes, assim, mais da minha época, nos 80, né? Tá. E tem uma frase do Rock Balboa, não sei de qual filme agora exatamente, porque acho que tem até os 5 ou 6. Mas tem uma frase dele que ele fala que a vida, ela é não o quanto... A vida é igual uma luta. Né? Ele é um boxeador, né? Pra quem não conhece o Rock Balboa e vai assistir isso aqui, é um boxeador no filme e tal, do Stallone. E que a vida é igual uma luta de boxe. Que ganha quem aguenta apanhar mais e não quem aguenta bater mais. Sim. Porque o quanto mais você apanha e tá lá de pé e consegue ficar, no final você vai estar lá e vai dar o último soco. E é isso. E essa lição, para mim, é o que a gente tem que ter na cabeça, de que as pessoas que vão conseguir ter algum tipo de sucesso, seja ele profissional, financeiro, amoroso, ela vai apanhar e vai tomar porrada de todos os lados. O quanto você vai aguentar é o quanto longe que você vai chegar. Com certeza. Né? Sensacional. Isso é muito legal, porque eu também já tentei trazer ele de volta para a odontologia várias vezes. Assim, porque tá trabalhando com outra coisa e não gosta, e eu falo, não, mas volta, pelo amor de Deus. Mas, cara, se persistir, também. Uma hora você chega lá. E qualquer coisa, né? Agora, ele tem uma coisa que é importante também, que é a profissão, ele vai ter a profissão pro resto da vida dele. Então, às vezes não é o momento, às vezes ele não tem o perfil naquele momento e que às vezes ele está melhor assim. Eu tenho colegas da minha turma que largaram, tenho colegas que largaram e depois voltaram. Então, eu acho que cada um tem seu tempo, cara. Eu acho que é legal da tua parte você estar lá como apoio, incentivando, mas também, às vezes, a pessoa nem precisa ou nem quer, verdade, entendeu? Então, é aquela questão. A gente tende a querer que as pessoas façam as coisas do jeito que a gente quer. E isso é um problema, entendeu? Que eu tava falando da sociedade. E amizade, família, tudo assim, cara.
Mas é legal, eu acho que tem que sempre incentivar mesmo. Mas faz parte, pode ser que ele nunca volte, pode ser que ele volte. Às vezes a gente precisa fazer o Asterix Obelix lá. Para você saber. Ia ser lindo, maravilhoso se todo mundo que a gente conhecesse, a gente pudesse fazer isso. Porque daí você ia saber o perfil e de como cada ajudar, um, como ajudar aquela pessoa e como ser ajudado também. Sim. Né? Legal. Mas... E aí, conta pra gente, depois estava que acontecendo tudo aí, veio a crise e tal, mas no meio aí surgiu a decisão de fazer o doutorado? Como que foi? Na verdade, tudo isso aí que aconteceu, eu, em paralelo, né? Eu tô lá na faculdade, né? Eu tô lá na faculdade, indo lá de graça, na cirurgia, com o maior prazer. Se eu não tivesse sido contratado 5 anos atrás, provavelmente eu iria estar lá como estagiário lá, como, sei lá, o pessoal chama às vezes monitor, estagiário, né? Monitor, voluntário. Eu ia estar lá até hoje, porque eu gosto muito de estar lá. Eu amo estar lá na faculdade, o ambiente da faculdade, todo o processo em si de ensinar, né? E de ser, de alguma forma, uma influência. Né? Essa palavra está na moda aí já há algum tempo, né? O influencer. Então, influencer. Mas é muito legal você saber que alguém olha para você e fala assim, pô, gostei disso, cara, vou fazer porque você está falando para eu fazer, vou fazer. Né? E isso é que me move, né? Na profissão. Então, em paralelo a isso, eu tô lá. E aí, para você ser um professor, você tem que passar por essas etapas, né? Tem todo um ritual, existe uma liturgia dentro da profissão, existe uma hierarquia dentro da profissão e a forma como você é visto, né? Eu acho que título não te dá nada além de um título, ou seja, o título não vale nada, o que vale é a tua experiência, o que vale é a tua bagagem, a que você adquire para conseguir aquele título. Né? Por isso que, por exemplo, um título de doutor é mais valorizado que de mestre. Por quê? Porque ele exige, no mínimo, o dobro de tempo. Aí você fala assim, mas e se o tempo for mal aproveitado? Beleza, é verdade. Eu posso fazer em 1 ano muitas coisas, mais coisas do que uma pessoa faz em 4. Mas tem uma coisa que você não consegue com pouco tempo. Ter experiências diversas e adquirir bagagem. É só o tempo que te dá. Com certeza. É só o tempo que te dá essa bagagem, é só o tempo que te dá essa experiência de vida suficiente para você conseguir evoluir. Sensacional. Né? Então, a hora que você pega e quer fazer as coisas muito rápido, eu vejo o pessoal entra, por exemplo, o cara entra no doutorado, no mestrado. Não, o meu trabalho aqui eu vou conseguir fazer em 6 meses, eu quero acabar logo. Não. Vivencia a experiência, aproveita. Jornada, né? Esse tempo é essencial. Então, em paralelo, eu sempre quis fazer isso tudo porque eu precisava para ser... Agora, dentro de um ambiente universitário, né, dentro da sociedade em si, como é educacionalmente estruturada, você precisa ter o título. Porque o título é um carimbo de que você passou por aquela experiência. Entendeu? Se você é bom ou ruim, não quer dizer nada. Então, eu sempre quis fazer. Eu cheguei a começar um doutorado na sequência do meu mestrado, porque eu terminei o mestrado em 2008 e emendei um doutorado que era, inclusive, patrocinado por uma empresa. Olha. É a Invel, lá de São Paulo. Não pode falar o nome de empresa? Depois a gente manda o boleto para ele. Um pessoal de São Paulo muito gente boa. E eles gostavam muito da gente. A gente começou a fazer pesquisa desde a iniciação científica com o equipamento deles de infravermelho longo. E, pô, eles gostavam muito da gente, eles davam muita moral pra gente. A gente foi falar num congresso uma vez, só tinha uns caras bambambam de medicina, fisioterapia. E foi eu e o Daniel, que era minha dupla, assim, nem era formado ainda, meu. A gente foi falar no congresso lá em São Paulo, sabe? E os caras davam muita moral pra gente. Eles faziam umas festas, quem era o garoto propaganda deles era o Pelé.
Ah, é? Pô, a gente foi em 2 festas com o Pelé e tal. Não, pelo amor de Deus. Não, aí eu vou embora. Nós vamos embora, Fernando. Não, vamos embora. Vamos largar ele sozinho aqui, não é verdade? Hã? Só conhece Pelo o amor de Neymar. Deus, se o cara não conheceu o Pelé... Pelo amor. Aí, comecei o doutorado. Era patrocinado, eu ganhava para fazer o doutorado. Porque eu estava testando, desculpa de novo, testando o equipamento deles. E aí, só que eu estava ao mesmo tempo fazendo a especialização em implante e com a minha clínica aberta. Isso foi mais ou menos 2009, 2010, por aí. E eu comecei a não dar conta. Já era clínica grande. Já era clínica grande, eu fazendo especialização de implante, eu ia lá na Univap. Aí foi a hora que eu tirei o pé, saí um pouquinho da Univap. E eu, mesmo assim, não estava dando conta. Aí a especialização de implante eu via que era muito importante para mim. Porque eu estava crescendo muito tecnicamente na profissão, que era a minha obrigação, né? Todo profissional, se você vai fazer endo, que nem você faz, você tem obrigação de ser bom tecnicamente. Não é? Isso aí não é virtude. Isso, não é, nossa, eu sou bom tecnicamente. Não, isso aí é o mínimo que você pode fazer. Né? Com certeza. Agora, e eu falei, não, eu tenho que ser tecnicamente, eu tenho que ser bom. Então, era muito importante. A clínica precisava rodar, porque eu estava vivendo ali já. E então, foi que eu decidi por parar o doutorado. Conversei, eles me entenderam, foram super legais comigo. E aí eles entenderam, não, Jorge, tudo bem, você vai parar. Pô, vocês já me pagaram, vocês querem que eu devolva esse dinheiro? Não tinha, né, para devolver. Né? Era sei lá quanto por mês que eles me davam lá uma ajudinha de custo. Não era mixaria, mas assim... Pô, se eles falavam, não, vou querer devolver sim, é bom devolver sim. Aí eu tava ferrado. É o tipo de colocação que você faz, né? Que você faz por educação, sabe? Você não faz, tipo... se o cara fala, não, vamos ver então pra você devolver, eu falo, nossa, aí ferrei. Por que eu fui abrir a Com juros corrigido. Mas não, pô, uma empresa gigantesca. Imagina, os caras contratavam o Pelé pra fazer a propaganda dos caras. Mas aí eu parei. Mas era uma coisa que sempre teve no meu radar. E aí surgiu a oportunidade lá da Escola Paulista de Medicina, através de um amigo de uma tia da minha mulher, que divulgou, e ele se interessou em fazer um trabalho de odontologia, porque, a faculdade era a faculdade de medicina, talvez não, acho que é a maior faculdade, a principal faculdade de medicina do Brasil, né? Mas que é a Escola Paulista de Medicina. E ele falou, vamos fazer um trabalho de odontologia lá dentro, pô. Ninguém nunca fez. Ou quase ninguém fez. Eu, pelo menos, não conheço. No meu departamento lá, que é na Neuro. Neurociências. Falei, vamos fazer. Então, vamos. E aí, deu certo, consegui entrar lá na Unifesp e foi muito legal, cara. Foi uma experiência totalmente diferente, porque eu não tinha tido a experiência, por exemplo, do ensino público. Né? Então, conhecer um pouco de como funciona a estrutura do ensino de um nível como é o da maior escola de medicina do Brasil, federal, mas serve muito para a gente ver também que onde a gente está não tem tanta diferença. Exatamente. Não. Foi o que aconteceu comigo quando eu fui para a Holanda também. Eu achei que eu ia chegar lá, sei lá, ia ter robôs nos laboratórios. E, eu tinha que ficar lavando os negocinhos lá, os aparelhinhos. Não era nada assim. O que tem mais, tanto na faculdade pública quanto lá fora, tem uma disponibilidade de recurso maior, sem dúvida. Né? Como os caras, teoricamente, não visam lucro, então é tudo sempre investido. Então, acaba sendo mais fácil, mais rápido. Lá na Holanda, por exemplo, tinha um laboratório, tinha um depósito, que cada laboratório tinha um cartãozinho. Preciso, sei lá, de não sei quantas pipetas. Pega o cartãozinho, vai lá, pega e compra um saco. Assim, aqui não, aqui você tem que solicitar. O cara solicita para o diretor não sei do que, o diretor não sei da onde, manda para a reitoria, o reitor tem que assinar, compra, vem, faz uma licitação. Até lá já acabou a pesquisa, aí demora. Passa o tempo pra caramba. Então, essa é a diferença principal. Agora, recurso humano e até recurso técnico, a gente acaba aqui tendo. E aí, fiquei
Fiquei lá, fiz um trabalho, não deu certo. O primeiro trabalho, perdi todos os pacientes. Olha só. Você fazer pesquisa com paciente é complicado. Era extração de terceiro molar. Eu lembro. Inclusive, Carolzinha foi paciente voluntária? Foi. É verdade, a Carol foi voluntária. Só que era assim, o que acontece? O cara precisava extrair terceiro molar. Eu falava, custa R$1.000 para fazer a extração. Ah, beleza. Só que eu tenho uma opção para você fazer sem custo nenhum. Você quer? Quero. Claro que eu quero. Só que para você fazer sem custo, o que acontece? Você vai participar de uma pesquisa. Você tem que vir aqui. Não ia ter nada demais. A gente fez com ômega 3. O cara tinha que tomar ômega 3. Mas o principal problema ele tinha que ir no consultório nos dias certos e tinha que ter um acompanhamento por 6 meses. O que acontecia? Difícil, né? O que acontecia? Cara, ia fazer a cirurgia. Brasilzão, o que acontece? Ganhei uma no Jorjão. Resolveu o problema. E por que eu falo Brasilzão? Porque aqui no Brasil é proibido você, por exemplo, pagar para a pessoa fazer pesquisa. Lá fora, você pega nos Estados Unidos, por exemplo, lá na Holanda, vou fazer um estudo que nem esse, fazer terceiro molar. Eu vou chamar a pessoa, eu falo assim, é o seguinte, faz parte do orçamento do estudo. Preciso de 10 pessoas, falo assim, eu estou oferecendo, sei lá, R$100 para quem quiser vir aqui e tal, só que você vai receber, você vai assinar um termo, se você não cumprir as etapas, você tem que devolver o dinheiro, ou você vai receber em partes, uma parte agora, outra no final. Legal. Aí, coincidentemente, esses países têm uma produção científica muito maior porque tem liberdade. Olha só. É coincidência? É óbvio que não. Aqui não, imagina, se eu fizer isso, eu capaz de ir preso. Tá pagando, tá comprando, blá, blá, blá. E as coisas acontecem lá fora com uma velocidade muito maior. O que acontece? Muitas cabeças saem daqui e vão para fora. Qualquer faculdade que você for no mundo inteiro tem lá pesquisador brasileiro bom que podia estar produzindo aqui e não tá porque... Engessado, né? Fica engessado. E aí fui pro doutorado, finalizei o doutorado em 2018, 19, eu acho. Foi no ano da minha formatura. Foi? 18, 19. Não, um ano depois, não sei. Eu acho que foi 18 ou 19, agora não lembro. Foi um ano depois, porque no meu projeto a gente usava o seu know-how de Plataforma Brasil e tudo que você ainda estava fazendo. Tá. Então foi um ano depois. Quando você se formou? 18. Se formou no fim de 18. Então eu apresentei, acho que foi em maio de 2019. Isso. Faz 2 anos só. E exatamente. Foi uma coisa assim bem legal e nossa, foi bem legal. E foi a partir do momento que você entrou no doutorado que você foi contratado? Não, eu fui contratado já faz 5 anos. Foi antes. Agora em agosto faz 5 anos que eu sou professor contratado. Então dá os anos de ter entrado. Não, a entrada no doutorado. Entrado. Eu terminei em 2019, mas atrasou, era para terminar em 2018. Não, entrei em 2014. Então eu entrei em 2016 na Univap. Legal. Entrei como contratado. Então eu já estava no meio do doutorado. Mas não foi por isso, né? Eu entrei lá na Univap porque eu já estava lá há muito tempo. Anos plantando. E a Renata, que na época me chamou e tal, e estava precisando de alguém, ela confiava bastante em mim, que é outra pessoa que me ajudou demais. Minha inspiração é a Renata. Tanto você também, né? A Renata é minha inspiração, assim... Eu tô na Bucomaxilo, né? Ela me jogou. Eu tenho 2 principais inspirações, assim, acadêmicas. Tem muitos professores, meus colegas lá, a Cristina, claro, que todos eu admiro, né? Muitos. Fica falando o nome é até chato, porque a gente esquece de alguém, né? Depois, sei lá, se vira aí. Põe uma listinha. Mas, na verdade, cara, a Renata... E o Picossi foram os que me despertaram para o que eu queria fazer. Legal. Que é dar aula em cirurgia. Porque a Renata, eu faço iniciação científica com ela desde o 2º ano. E o Picossi eu conheci já no 4º ano na cirurgia. Na minha época eram 5 anos. E a cirurgia era no 4º ano. E dali não saí mais, né? Não saí mais. Estou lá hoje, até hoje lá com ele. E já o quê? 15, 16 anos, né? Se contar, foi o último ano, 17 anos. Legal. E
É um outro papo bom também, a Renata, porque ela Com depois deu uma certeza. guinada. E hoje ela continua sendo minha inspiração no surf, No né? surf. A diferença Inclusive, é que ela tem que virou... me levar junto um dia. A diferença é que ela virou local, aí não dá mais, né? Ela já tá num nível que não dá nem pra outro brincar nível, mais. né? Mas aí, em paralelo com isso, teve uma outra grande guinada, que foi você ter saído dessa clínica grande, já nessa estrutura, e decidir ir para um outro patamar. Como que foi isso? Naquele lance dos 5 anos, né? E não é uma coisa exata, né? Opa, Sim, peraí, sim. opa, Réveillon, Amanhã. 5 anos, agora tá na hora de eu fazer uma coisa diferente. Meu, não foi assim. Comecei a me desgastar muito com a clínica grande, sabe? O fato, no começo, eu achava muito legal fazer uma reunião, por exemplo, e ter 10 pessoas me ouvindo. Massa. Pô, muito legal. Não, é muito. Muito legal, sabe? Assim, Sim. tinha caras que eram mais velhos do que eu, e eu ainda sou jovem, né? Você sabe? É? Não, Comenta aí se ele é ou não. Não, então, mas assim, pô, às vezes eu olhava assim na reunião dessa assim, que tinha lá um dentista que era formado há mais tempo que eu, que tecnicamente é melhor do que eu, o outro que era mais velho do que eu e tal, já bastante, e o cara me ouvindo e comprando a minha ideia. Pô, isso era legal, uma coisa que me dava prazer. Uhum. Só que depois de um tempo, cara, isso daí começou a me desgastar muito, sabe? E eu comecei a ficar muito preso, muito incomodado, às vezes, com esses relacionamentos. Entendi. E tal, de profissionais e tudo mais. E aí foi uma hora que eu falei, eu preciso dar aquela mudada do tal dos 5 anos. Coincidentemente, foi mais ou menos aí, porque isso começou, esse projeto, em 2018, e eu acabei executando ele em 2019. Então, deu mais ou menos isso, porque em 2013 foi quando eu montei a franquia lá. Né? Na verdade, transformei a minha clínica na franquia da Odonto Brasil. Então, foi mais ou menos isso. E aí, eu pensei, eu quero fazer um caminho inverso. Eu quero voltar a atender os meus pacientes. Porque nessa época dessa clínica, sei lá, tinha estante de consultório, um monte de dentista, um monte de funcionário, eu não conseguia atender paciente. Eu gastava muito tempo, muita energia gerenciando, administrando problemas. E aí que tá, administrando problemas que não fui eu que causei, né? Que foi outro. Então eu tinha que administrar isso. E é difícil você chegar num profissional que você às vezes não é que você não acompanhou, mas você não estava ali dentro da sala. E tem muitos fatores, né? Eu detesto quando alguém começa a denegrir outro profissional, sabe? A julgar outro profissional, porque você não sabe como é. A gente sabe como é difícil tratar um paciente. Então, é muito fácil você apontar o dedo, pô, esse canal tá mal feito, pô. Esse implante tá assim, tortinho. Pô, mas você não sabe por que tá. Exato. Né? Poucas vezes, eu acredito, poucas vezes é porque o cara fez porque ele quis enganar o paciente, ou ele fez porque não sabia o que estava fazendo. Eu tendo sempre a acreditar que aconteceu alguma coisa que levou aquele problema. Só que isso é difícil. E eu, graças a Deus, sempre trabalhei com dentistas que são caras que eu admiro, sabe? Então, profissionais que eram tecnicamente muito bons, amigos meus pessoais, eu sempre tentei, quase sempre consegui trazer para minha equipe dentistas que eram meus amigos pessoais. E eu consegui, salvo algumas exceções, manter esses caras comigo até hoje, sendo depois trabalhando comigo em parceria, ou meus amigos que às vezes frequentam a minha casa, ou que eu posso ligar pro cara hoje, o cara trabalhou comigo 5 anos atrás, eu posso ligar para ele e falar, vamos trocar uma ideia, tô com um projeto, ou me ajuda nisso, ou o cara pode ligar para mim. Só que, às custas do que eu consegui manter isso? Às custas de muito desgaste. Sabe? E é um desgaste que ele é mental, mas ele acaba sendo físico também. Então, eu cansei, a verdade é essa. Em resumo, eu cansei daquela estrutura, cansei daquelas reuniões, cansei. Falei, não, quero trabalhar sozinho. Né? Eu e a minha esposa, na verdade, e ela
nesse meio tempo, começou a fazer faculdade de nutrição, né? A gente fazendo dieta e tal. E sempre, né, fazendo dieta e tal. Eu tenho umas dietas boas, não vou divulgar as minhas disso, aqui. Que, aliás... O cara pesava quanto que ele comia por... Meu Deus do céu. Bom, minha dieta funciona e sem fazer exercício, hein? Não vamos disseminar conteúdo fake aqui, não. Não é fake. Eu sou a prova. Tenho antes e depois para mostrar. Não vou comer nada. Mas não vou ficar falando, porque senão vão falar que eu tô querendo ser nutricionista. Mas aí ela começou a fazer nutrição e tal, e ela começou por curiosidade mesmo, a gente fazendo um monte de dieta. Ela falou, nossa, tô gostando disso, achou que fosse faculdade. Tá bom, vai fazer. Que loucura, né? Não sei o que tem na cabeça, né? Imagina. Aí, beleza. Aí a gente falou, vamos fazer um negócio, então, onde a gente possa unir as duas coisas, quem sabe e tal. E aí a ideia era era dar uma gourmetizada, vamos dizer assim, no negócio, né? Então, eu não gosto muito dessa palavra, mas ela é fácil de passar a ideia que a gente teve. É que a clínica era grande, mas era num estilo mais... era popular, mais... Não era uma clínica popular, a gente... Estava muito longe de ser uma clínica popular, mas era uma clínica de estrutura simples, funcional. Não tinha nada pensado arquitetonicamente para decorar, nem nada disso. Tinha lá meia dúzia de quadros e tal. Era legal, era bonito, mas a gente queria fazer um negócio diferenciado para subir um pouco no nível mais uma vez. Sim. Então, a gente pensou em fazer um projeto arquitetônico legal, em escolher um local legal, num tamanho muito reduzido, né? E a minha clínica, por exemplo, ela tinha 300 metros quadrados. Hoje tem 100 metros quadrados. E eu tive uma dificuldade enorme de fazer o projeto, de aceitar mudar para uma clínica de 100 metros quadrados. Hoje, talvez, eu até mudaria para uma de 70. Vai lá, tá vendo? Hoje, talvez sim, mas estou feliz lá, muito. E aí a gente falou, vamos fazer um negócio diferenciado. E aí a gente investiu muito nessa parte arquitetônica, na parte de decoração, para criar uma experiência diferente para o paciente. Né? A nossa clínica era aquela clínica odontológica raiz. Sim, né? sim. Era clinicona mesmo e tal. Agora, a nossa clínica hoje não. Ela é uma clínica que proporciona para o paciente uma experiência diferente desde a hora que ele entra, né? Então, isso era o que a gente queria. E foi muito legal, porque quando a gente mudou, a gente só tinha os pacientes antigos. Né? Não tinha paciente novo. Então, o choque foi muito grande. Muito grande. Perdeu muitos pacientes nessa transição? Eu perdi alguns, sim. Mas a maioria dos pacientes que eu perdi foram pacientes que não... eu percebi que eles não valorizavam o meu trabalho. 100%. Valorizavam o meu trabalho, mas porque era conveniente ir àquele local. Sim. Eu acredito que aqueles pacientes que me seguiram são pacientes que realmente valorizavam o meu trabalho. E, então, aqueles pacientes que eu perdi não me fazem falta hoje. Entendeu? Por quê? E nunca fizeram. Por quê? Porque eu estava buscando também uma outra experiência para mim. Entendeu? O paciente de propaganda, quando você faz propaganda, às vezes ele não te valoriza da mesma forma. Porque ele chegou ali porque ele viu alguma coisa na propaganda e ele ficou porque ele gostou. Mas se ele vê uma outra propaganda, pode ser que ele saia. Sim. Entendeu? Sim. Então, a cor da parede lá é verde, eu gosto mais de verde, então eu vou naquela. Ou o dentista lá, eu gostei do corte de cabelo dele, ou ele fala mais, tem mais legal, sei lá. Então, eu vou ficar lá. Então, para mim, eu queria uma experiência também onde eu fosse mais valorizado pelo paciente nesse aspecto de relação, né? Não financeiramente. O que naturalmente acaba você tem mais custo, resultando, porque numa evolução também de precificação, de percepção de valor. E é engraçado, alguns pacientes falam, você vai mudar, você estava lá no centro, agora você vai lá pro Aquários e tal. Agora vai ficar caro, né? Mas o prédio lá tem estacionamento e agora vai ficar tudo mais caro e tal, não sei o quê. Mas eu não perdi paciente por isso.
E realmente fica mais caro. Foi engraçado, teve um caso, né, que eu tava fazendo uns testes e tal, e um paciente que dava muito trabalho pra gente, sabe? E aí a gente chegou e falou assim, nossa, esse paciente, nossa, muito difícil, porque o cara, ele abusava um pouco, sabe? Não é? Quando a gente fala assim, dá trabalho, né? Às vezes pode algum paciente ver isso e vai falar assim, o paciente dá trabalho, olha o que ele fala. Mas não é isso, é que tem pessoas que simplesmente elas não valorizam o profissional. Elas não entendem que o cara está lá trabalhando, que tem custo, que tem gasto, que é uma pessoa, que você não pode falar grosseiramente com ele, porque você não entendeu? Então, era esse tipo de trabalho que eu estou falando que ele dava, sabe? Uma pessoa que era mais grosseiro, uma pessoa que sem educação. Desgasta um pouco mais, né? Queria marcar uma consulta. Eu falei, faz o seguinte, a consulta é R$100, fala que é 250. O cara falou, nossa, mas só porque mudou, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Hoje é um dos pacientes mais top 10 lá. É mesmo, olha só. Mais legais. Por quê? Porque na cabeça dele, talvez ele não era educado com a gente, porque ele achava que não precisava, que a gente estava num lugar mais simples. Entendi. Sabe assim? Então, essa percepção, isso é percepção de valor. Né? Mas, pô, esse cara nada a ver, né, meu? Isso aí não tem nada a ver. Concordo. Mas para ele é. Sim. E isso aí dá uma lição, por quê? Porque todos os pacientes perceberam uma mudança e perceberam um valor maior ali. Eles sabem. Pô, os pacientes sabiam que ali em tal lugar o meu custo era menor. E agora meu custo é maior. Eles falam, pô, doutor, agora nossa, quando eu fiz o outro era mais barato, né? Só que tem mais gasto, né, tal. E era isso que eu queria. Então, quanto tempo que eu não me disponho com o paciente? Nem me lembro, desde que eu mudei. Então, mudou bastante o perfil. Seleciona um pouquinho. Seleciona, né? Mas não é que seleciona financeiramente. Sim, porque na maioria, 80% dos meus pacientes hoje são pacientes antigos. Por quê? Eu estou formado há 15 anos e eu estou há 2,5 nesse local. Ou seja, toda a bagagem que veio desses 13 anos, 12 anos e meio, pô, eu estou carregando até hoje. Então, eu tenho paciente que está comigo há 10, 12 anos. Entendeu? Então, esses caras ficaram. Mas eu perdi. E tudo bem, e ganhei novos. E a vida é isso. É legal. Esse medo de perder é que segura a gente, cara. Medo de perder. A gente vai perder de um jeito ou de outro alguma coisa. Seja tempo, seja dinheiro, amizades e tudo. Sempre. Uau. Deixa eu só tirar um gancho. Por favor. É aquela perguntinha do começo lá que eu falei para você do consultório da sua esposa de nutrição. A Carol, ela também tem vontade de ter uma clínica e ela pensa em fazer multifunções, assim, não só odontológica. Eu acho isso muito bacana. Multidisciplinar, Multidisciplinar. Colocar lá também nutricionista. Outros profissionais, né? Eu tenho lá também uma outra nutricionista que trabalha parceira com a gente. Ela é tipo uma parceira nossa lá. Eu acho essa ideia muito legal. Sim. Assim, você sai desse negócio só odontológico, né? Se ela não fosse fazer nutrição, você pensaria em colocar algo diferente lá ou só a sua cabeça? Entendi onde você quer chegar, né? Porque, pô, eu saí de um lugar que tinha um monte de gente e eu tava meio cansado disso. Agora, pensando no negócio em si, eu faria sim. Eu faria. Pensaria em fazer sim, algo assim mesmo? Sim. Legal. Eu não sei se eu faria nesse negócio, porque eu estava saindo de uma coisa que eu tinha muita gente já trabalhando comigo, eu estava, de saco cheio daquilo, e eu queria ficar lá sozinho, tocadinho, tranquilinho, sem ter que administrar esse tipo de ambiente. Entendi. Agora, profissionais de outras áreas, eu colocaria sim. Foi o que eu fiz, a gente acabou trazendo uma amiga da Bianca, a Gabriela, que é nutricionista, que está lá com a gente até hoje. E cara, quanto mais gente circulando pelo ambiente ali, maior é a sua oportunidade de criar novos clientes ali, né? Porque ali, querendo ou não, você estava na calçada, né? Você estava mais visível. Agora eu fui parar para no 11º andar de um prédio. Ninguém me vê. É legal ter alguma coisa que atraia, né? E então,
quanto maior a circulação de pessoas ali, legal. O que você tem que tomar cuidado é para não criar concorrentes. E isso nem sempre é dentista. Por exemplo, você trabalha com reabilitação, que é o meu caso, por exemplo. Vou falar o meu caso. Eu trabalho com reabilitação. Reabilitação é o quê? A pessoa perdeu dentes, ou ela perdeu esteticamente, ela acha que não está legal, e ela quer reabilitar, ela quer se sentir bem novamente. São tratamentos que acabam tendo um ticket médio mais alto, né, um custo maior para o paciente. Então, você concorrer com outros dentistas, beleza. Isso é legal, concorrência só faz você crescer. O problema é quando você concorre com outras coisas. O que as pessoas que têm o perfil desse tipo de tratamento, você concorre com o quê? Com viagem, com móveis planejados, com troca de carro, com cirurgia plástica. Você concorre com isso. Você não concorre só com outro dentista. Qualquer outro dentista é fácil você ganhar a concorrência. É só você ser bom, é só você falar sempre a verdade para o seu paciente, você colocar os problemas, mas dar a solução, entendeu? Você ser claro. Aí você ganha a concorrência. E não precisa nem ter preço mais barato. Entendeu? Porque o paciente que você quer, que te valoriza e tal, ele não está nem aí para isso. Sim. Agora, concorrer com o cara trocar de carro, com reformar a cozinha. E isso é mais difícil. Então, por exemplo, vou botar um cirurgião plástico lá. Ela vai ver, nossa, tem um cirurgião plástico aqui também. Aí eu vou fazer uma lipo, mas eu preciso colocar os dentes. Quanto custa a lipo? Meu Deus. É o mesmo preço. Ou é mais barato. Caraca. Nossa, então sabe o que eu vou fazer? Eu vou fazer a lipo agora. Depois eu penso. Isso aí é uma coisa que você tem que tomar cuidado. Sim. Quando você coloca outros profissionais, porque isso aí... Porque é o que eu te falei. Um monte de gente vai circular ali dentro daquele lugar e você vai criar oportunidade de negócio para o seu vizinho ali, o seu colega, e ele vai criar oportunidade para você. Né? Então, a gente já trocou pacientes assim. Até entre dentistas mesmo. Sim. Né? Eu tenho lá o Fábio, que aluga período no meu consultório lá. Eu já passei paciente para ele já passou paciente para mim. Entendeu? A gente não é sócio, ele só aluga o espaço. Então, isso é legal. Isso aí é muito legal. Junto. Então, é legal. E a Gabi, que é nutricionista, já teve paciente também que era da família nossa, por exemplo. Tô precisando de um nutricionista, não precisa de dentista, vai lá na Gabi. Entendeu? Isso é legal, você só tem que tomar esse cuidado. A cabeça da gente às vezes viaja um pouco, né? Eu pensava nesses lados positivos, de ter mais gente circulando, mas a gente não pensa muito no negativo. Você tem que pensar, né? Isso. Exatamente. Tem que pensar. Legal. Enxergar o seu concorrente fora da odontologia é muito importante. Sim. Principalmente para quem trabalha com tratamento de ticket alto, que normalmente é estética e reabilitação. Né? Tratamento de ticket mais baixo, não tanto. Aí não tem tanto problema, né? Eu sou endodontista, ou que eu vou fazer um canal. Normalmente é um ticket mais baixo, você precisa mais de volume. Aí quanto mais gente circular, melhor. Porque você precisa de mais volume, né? Agora, tem que pensar na concorrência fora aí. Com certeza. Caminhando pro finalzinho aqui, então, porque, né, já falamos pra caramba. Eu falo pra caramba. E falei umas coisas nada a ver, até o dia que eu lavei o banheiro do albergue. Mas tudo isso é importante a gente conhecer, porque forma quem você é hoje, né? Todas as experiências, né? E eu queria saber agora, não só do que você já foi, do que você é, mas o que você espera daqui para frente. Claro que algumas coisas são muito particulares de planos futuros, mas dentro do que você pode abrir, assim, quais são os seus grandes planos? Você está aí já com seus quase 50 anos de idade. Brincadeira. 37. 37, falou! Nossa, 37. Caraca. Pois é. Quantos anos você tem? Ainda tem... eu não preciso falar, eu não sou o convidado. O dia que eu for convidado aqui no Clean Side, eu conto pra vocês. Aí, Fernando, você tem 29? Olha lá. Ele é mais novo, eu sei. Que absurdo.
E tem muito chão pela frente ainda, muito, né? muito. Muito chão. Uma coisa importante disso aí, cara, é que hoje em dia o pessoal vive um imediatismo absurdo. Sim. E esse negócio da idade, né? Sabe aquele meme, né? Tipo, me tornei aquilo que eu mais temia. Né? Tem isso, né? Tem isso. E isso é o que a gente é, cara. Isso é o que a gente é. E fisicamente, pô, eu mesmo. Eu era aquele que falava, os caras chatos, tá reclamando de barulho. Pô, hoje em dia eu fico injuriado quando tem barulho. Eu não sou o cara que reclama. Por exemplo, domingo, de manhã, 9 da manhã, o cara do prédio, o cara do apartamento de cima martelando. Pô, eu fico puto da vida. Mas eu não ligo lá. Boa. Entendeu? Eu aguento. Tem os caras que são mais chatos. Quando daqui 10 anos, talvez eu ligue. Entendeu? Sim. Talvez eu ligue. Eu tô achando que ano que vem já vou começar a ligar. Então. 10 anos atrás. Até aqui foi o reclamado do prédio, expulso do condomínio. 10 anos atrás, eu nem percebia que tava batendo. E faz parte, cara. Agora, e isso tudo traz coisa positiva demais. Então, eu vejo os colegas hoje, a meninada que sai da faculdade com uma cabeça. E aí acontece aquilo que está acontecendo com o teu colega lá, o teu amigo. O que acontece, cara? Você sai da faculdade com uma falsa impressão de que tem um monte de dentista, e isso falando com gente de outra profissão, a mesma coisa. Tem um monte de dentista milionário, cheio de dinheiro, todos jovens, né? Mas que os caras fazem o quê? Porque eles postam lá que eles fizeram tantos casos. Ele posta lá um tubo, assim, um vaso, cheio de seringa de preenchimento dentro. E fala, nossa, você já faz a conta, né? Eu sempre faço a conta. Fala, nossa, deve ter uns 200 lá. Mas o cara, quantos daqueles que eles fez de graça para poder ter aquilo e produzir aquela foto? Quantos que aquele cara pagou? Então, você não pode comprar essa ideia. Eu não vi, até hoje, ninguém. Não vi. Não é que não existe. Sim. Eu não vi, o que é muito diferente. Eu não vi ninguém, até hoje, sair e viver essa experiência de começar a profissão e explodir num tempo muito curto. Entendeu? Eu vi explodir e se manter. E ter sucesso. E virar mesmo na profissão. Eu não vi isso. O que eu vi o cara dá uma acertada, mas aí começa a aparecer coisinha. Fala, por isso que estava dando certo. O que eu vi muito... sabe, você começa a descobrir, mas também o cara fazia isso. Né? Pô, o cara tá fazendo mutreta aí. Não tem atalho, né, tá cara? cheio. Não tem. O negócio, você ser um profissional mesmo que vai ter sucesso ali, vai ter uma carreira de sucesso, e não um momento de sucesso. Você tem que ir degrau por degrau, adquirindo aquela experiência para você ganhar o teu título lá na frente, entendeu? Que é o título de doutor e tal, que você pode nunca mais estudar na sua vida, mas essa bagagem vai ficar para sempre, né? Então, isso é um negócio importante. Então, a gente fala muito, brinca esse negócio da idade e tal. E aproveita para quebrar a cabeça agora, né? Você é novo, porque quanto mais você quebrar a cabeça agora, mais você vai ficar tranquilo. Até porque depois, se quebrar a cabeça, fica doendo mais. Viu? Joelho. Eu já tô nessa. Muito mais difícil, né? Eu já tô nessa. E qual que seria a próxima guinada aí? Pelo menos de... Eu preciso encontrar mais tempo para poder realizar outras coisas. Isso é o que isso é o que eu tô na minha mente hoje trabalhando, que eu preciso criar recursos para que eu tenha mais tempo para outras coisas. E eu acho que o caminho tá nesse mundo digital. Nós estamos aqui hoje no meio disso, e isso não é uma coisa nova, né? Isso não é uma coisa nova. Sim. Mas eu acho que tem que aproveitar um pouco melhor esse momento para entrar um pouco mais nisso, porque eu acho que isso vai gerar mais tempo para eu ter outros projetos, outros negócios. Então,
fazer alguma coisa nesse meio. Eu já tive, né, quando eu completei 10 anos de formado, eu fiz um projetinho e eu falei, não, eu vou agora levar essa experiência de 10 anos de odontologia para outras pessoas. E através da internet, para poder atingir muitas pessoas. Mas eu esbarrei em várias coisas ali, desde a insegurança, que vai a insegurança de olhar numa câmera e conversar, né? A insegurança de não saber direito o que está fazendo, né? De entrar numa terra desconhecida. De não ser aceito. A insegurança exatamente das pessoas, o que as pessoas vão achar, né? Tipo, pô, tô falando aqui, tô conversando e o cara acha que eu sou um Zé Ninguém lá. Né? Quem sou eu para falar aquilo? Mas aí, nesse meio tempo, eu fiz uns vídeos. Se procurar no YouTube, até acho. Se me perguntar, eu nem sei. Eu não sei nem o meu arroba do meu Instagram. Como acha esses vídeos? Tem lá. Agora já vai fazer 15 anos que eu estou formado e o projeto quase saiu. Eu não consegui tocar porque eu não tive tempo. E agora, mesmo com pouco tempo, e hoje eu tenho menos tempo, mas eu consegui organizar um pouco melhor meu tempo hoje. Então, eu estou produzindo mais uma vez esse conteúdo. Legal. Com 5 anos a mais de bagagem. Opa! Que, então, hoje é um conteúdo totalmente diferente. E, de alguma forma, entrar nesse mundo digital aí, porque eu acho que isso pode proporcionar uma coisa que a pandemia também mostrou, a gente trabalhar à distância, Exatamente. né? E isso é bem legal. E falar para a câmera, produzir um conteúdo digital, a gente foi obrigado da noite para o dia. Eu não esqueço. A faculdade fechou numa segunda-feira. Na quarta-feira a gente estava dando aula online pelo Facebook. E eu gravei um vídeo tutorial de como montar a live do Facebook para os outros professores. Olha só. Na hora. Isso, Caraca. assim, em 24 horas. E porque um aluno me deu a dica. Professor, faz via Facebook uma live, porque daí dá pra gente fazer pergunta e tal. E aí pipocaram os aplicativos. Hoje a gente tá dando aula prática online. Imagina. Olha só. Né? A gente tá dando aula prática, cada um com o seu instrumento lá em casa, com o seu manequim. Isso rende um podcast inteiro, hein? Muito legal. Então, eu vou entrar. Eu não quero, eu vou. Legal. Preciso um pouco mais de tempo e tal. Não sei se eu vou conseguir daqui um mês, daqui um ano, mas eu vou entrar nesse meio. E eu pretendo passar um pouco mais dessa experiência de vida, dessa parte mais de administração, de gestão. E eu já faço um trabalho de consultoria também. Né? É um trabalho que não é muito divulgado, mas eu já faço um trabalho de consultoria, tanto de marketing para dentistas, quanto de consultoria mesmo de negócio. Então, por exemplo, se você tem um consultório e... eu tenho um consultório, mas eu não ganho quanto eu preciso ganhar. Ou eu gasto muito. Eu não vejo lucro. Normalmente essa é a principal reclamação. Mas como é que você tira férias? Como é que você... Entendeu? Então, tudo é organização. Tá? Tudo organização. Legal. Mas como que você... Porque o pessoal acha assim, o cara tá indo passear, o cara anda no carro tal. Esse cara tá lotado, tá cheio de paciente, ou ele tem sorte, ou alguém ajuda ele, ou ele tá fazendo alguma coisa errada. Esse é o Brasil geral, né? Agora, se a gente se organizar, entendeu? Se eu falar, às vezes tem gente que fala assim, não, o cara acha que eu ganho 3 vezes o que eu ganho. Juro pra você. Direto isso, cara. Direto. Mas você ganha 50 pau por mês. Você ganha 60 pau por mês. Se eu ganhasse, eu tava aí que você ia ver, meu. Entendeu? Aí que você não ia você não ia me ver. Porque é tudo uma questão de organização. Então, às vezes, o cara tá lá no consultório dele lá, vendendo o tratamento lá,
né? Eu uso esse termo vender, tem gente que fica chateada, é mercantilização da profissão. A gente já quebrou isso trazendo aí o Geraldo da Sorrix, a gente já aprendeu isso. É venda. É venda que você faz. E aí, eu tô organizando o meu negócio de tal forma, vendendo tratamento, mas eu não tô preocupado com o resto. E o Takeo, ele me ensinou uma coisa na franquia. Cara, vender tratamento é muito, muito fácil. É entregar o tratamento que está o segredo. Então, o que acontece? Às vezes, eu dou uma consultoria de marketing pro dentista, para ensinar ele a fazer propaganda e como fazer, só que eu percebo na hora que o cara não precisa de marketing. Sabe por quê? Sabe quando que eu percebo isso? Já antes de fechar com o cara. Antes de fechar com o cara, por quê? Então vamos marcar uma reunião, você está precisando de paciente novo, tal, eu tenho como fazer isso. A gente tem, através da empresa lá do João, que trabalha comigo, que é meu irmão, que faz gestão de tráfego e tal. Então a gente já está começando, está bem no comecinho, mas já tem uns clientezinhos e tal, até em outros estados até. E aí, esses dias eu estava tentando marcar com uma menina lá, vamos marcar na segunda-feira à noite? Eu não consigo. Porque eu tenho paciente, eu tenho não sei o quê. Vamos marcar numa terça, tal hora. Putz, esse horário não dá tempo, porque eu tenho paciente, tenho uma cirurgia. Daí, eu demorei uns 15 dias para conseguir falar com a menina. Eu falei, você não precisa de paciente. Você precisa organizar a sua vida. Exatamente. Organizar o seu consultório. Então, é essa que é aí que eu quero entrar. Entendeu? Boa. E já fiz isso, já faço pouco, bem pouco, um casinho ali ou outro, nunca divulguei isso, mas é uma coisa que eu quero transformar em uma coisa pro meu futuro aí. Legal, então aproveita e deixa aí seu @ para quem já tá... Certo, né, dessa vez, né? O certo dessa vez. O certo era colocar pessoal? Uma cola aqui, ó, pá! Eu falo, então, @dr.jorge.luiz, não é? Isso. É isso aí. Quem quiser... Luiz com Z. Luiz com Z, já entra em contato. Vai ter muita coisa boa no futuro. Vai. Ainda esse ano a gente já vai começar a soltar. Já tem muita coisa pronta. A gente precisa mesmo dar o start, mas precisa de um pouquinho de tempo. Agora que você está divulgando no Clean Sidecast, se prepara que vai ter 10 milhões de leads Nossa lá na sua senhora. conta agora. Beleza. Fernando, como que o pessoal te encontra também nas redes para te seguir aí e ver um pouquinho dos nossos bastidores? Só tem o Instagram, que é Fernando CBFJ. Nada mais que isso. CBFJ. Fernando Isso aí. CBFJ. Show de bola. E o meu, vocês já sabem, _Vieira V, para você ver todos esses bastidores, tanto do podcast quanto do canal. Tá? Então, eu queria agradecer muito, professor. Imagina, eu que agradeço. Sabadão à tarde, cara, a gente está gravando aqui. A gente foi lá numa quinta-feira na clínica, fechou a agenda para nos receber. Muito obrigado mesmo por mim e pela galera que está assistindo, porque com certeza todo mundo aprendeu muito. Tomara. E legal depois me dar um feedback de se um pessoal que comentar alguma coisa ou que criticar também, porque a gente está aqui para isso, né? Ninguém é dono da verdade. Exatamente. A gente só passa a experiência que a gente tem e o que fez a gente chegar onde a gente está e o que vai levar lá para cima. Obrigado mesmo por tudo. Imagina. E fica Obrigado assim, pessoal. Vocês. Não se esquece, se você está nos ouvindo pelo Spotify, tem como você nos seguir para estar sempre recebendo quando a gente lançar, tá? E tem como você compartilhar esse áudio também com bastante gente. Se você está pelo YouTube, não se esquece de se inscrever no nosso canal, curta, comenta e, mais uma vez, compartilha. Compartilha porque tem muito conteúdo bom, muita coisa relevante que pode ser muito importante para alguém. Então, se você tem algum amigo, por exemplo, igual o Fernando, que está quase desistindo da profissão, cara, você acha que... Não, igual o Fernando tem um amigo. E você acha que esse conteúdo pode ajudar de alguma forma? Compartilha com ele. Quem sabe é o que está faltando para essa pessoa, né, dar mais uma guinadinha aí. Então, eu espero estar ajudando bastante gente. A gente espera estar ajudando bastante gente com tudo isso. Show de bola? Vamos agora... Valeu. Agora é o Sabadão. Agora é Sabadão. Agora eu tenho que organizar tudo, porque segunda-feira eu saio de férias. Então... Olha, que beleza. Que problemão. Eu também. Tem que organizar. Que problemão. Organizar as férias é complicado. Lá. As minhas vão ser trabalhando bastante para vocês, viu, galera? Legal, isso aí. Então, beleza. Tchau, gente. Valeu. Tchau. Valeu.